A Juricaba viveu no século XVIII, nasceu no estado do Amazonas e morreu no Pará. Príncipe dos Manaus, tribo do Amazonas, tornou-se símbolo da insubmissão dos índios à opressão colonial. Nunca aceitou ocupação portuguesa e liderou ataques guerrilheiros aos traficantes de escravos. Hoje veremos sua participação na Guerra dos Manaus. A Guerra dos Manaus foi um confronto entre portugueses e os membros da tribo indígena Manaus que ocorreu durante os anos de 1723 a 1728. Os índios da tribo Manaus viviam na área conhecida como Povoado de Santa Isabel, às margens do Rio Negro, liderados pelo destemido guerreiro Ajuricaba. Desde o século XVI, várias expedições de exploração em busca de ouro atravessaram a região do Rio Negro, deixando para trás suas povoações, e com essas atividades foram empurrando os índios cada vez mais para dentro da mata. Na primeira metade do século XVIII, uma epidemia de varíola trazida pelos portugueses assolou a região, causando a morte de muitos índios. Enquanto os colonizadores buscavam mais mão de obra escrava, expedições adentraram a selva para capturar outras tribos. Diante dessa situação, e percebendo que algumas tribos colaboravam nas capturas, a Juricaba decidiu intervir. Para aumentar sua capacidade de combate, uniu-se aos holandeses, trocando produtos da floresta por armas de fogo e facões. Ele também construiu uma frota de canoas de guerra, permitindo-lhe mover-se com agilidade pelos rios. Em 1723, a Juricaba lançou um ataque implacável às vilas portuguesas, capturando os índios aliados dos colonos. Esses prisioneiros eram entregues aos holandeses em troca de armas de fogo. O poder e a ousadia dos Manaus atingiram um ponto em que o pânico se espalhou por toda a região. Isso levou o governador da província do Grão-Pará, João da Maia da Gama, a declarar guerra justa em 1723, marcando o início da Guerra dos Manaus. Durante 4 anos, travaram-se batalhas terríveis, resultando na derrota final dos índios. O cacique Ajuricaba foi capturado e levado para Belém. No caminho, ele conseguiu incitar uma revolta entre os índios que o acompanhavam na embarcação, mas a rebelião foi logo controlada. Então, percebendo que não haveria mais escapatória, Ajuricaba, mesmo acorrentado, conseguiu se lançar nas águas do rio e desapareceu. Seu corpo nunca foi encontrado e ele então se transformou em uma lenda.